Bora fazer um diário geralzão da minha gravidez? Eu queria muito registrar aqui em algum vídeo, em algum conteúdo, como foi o processo da gravidez para mim do começo até o final. Eu tô grávida hoje de 39 semanas e eu queria muito ter um registro de como foi esse processo, porque eu não fiz esse registro assim com detalhes, mês a mês, sabe? Então, esse vídeo aqui é pra gente fazer isso. Eu quero fazer uma recapitulação de como foi cada um dos trimestres da minha gravidez, até para eu conseguir assistir no futuro e conseguir relembrar como foram esses momentos da gravidez da minha filha. Então, bora lá? O primeiro trimestre é o trimestre que tudo é uma grande descoberta, tudo é um novo acontecimento. Eu tinha passado antes por uma outra gravidez e, infelizmente, a gente teve uma perda. E aí, esse processo da perda, enfim, de tudo isso, foi um processo para mim de muito amadurecimento e também de muita confiança em Deus. Eu entendi muito cedo, vivendo tudo isso, vivendo o luto mesmo da perda, que por mais que a gente tente controlar 100% várias coisas da nossa vida, tem coisas que realmente não estão sob o nosso controle. E isso de você conceber uma vida, você tá aberto a gerar uma vida, a gestar uma vida, assim, é uma dessas coisas. Então, quando eu vivi isso, no ano passado, eu entendi que, por mais que eu estivesse me cuidando, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, né, sobre como é que foi isso e tal, porque o vídeo não é sobre isso, mas foi importante pra mim viver esse momento, porque eu também entendi que eu precisava confiar muito em Deus, que Ele sabia quais eram os melhores planos para minha vida mesmo, para minha vida, para a vida do meu marido, e que as coisas, elas aconteciam no tempo certo que tinham que acontecer, e se fossem vontade de Deus mesmo. E aí, quando eu fui entendendo isso, para minha surpresa, logo depois, foi que eu engravidei da minha filha, Catarina, que tá aqui. E aí, realmente foi uma surpresa para mim. A gente não estava planejando exatamente, a gente não estava, assim, também evitando, sabe? Enfim, a gente queria ser pais, né? Tanto é que a gente teve uma gravidez antes, a gente realmente tinha essa expectativa de, enfim, estarmos abertos à vida, no sentido de termos filhos. Então, não era uma coisa que a gente estava evitando ter. Porém, foi uma grande surpresa, porque como eu tinha tido uma perda, eu não esperava que logo depois eu fosse engravidar novamente. Eu entendi, quando eu vivi isso na minha vida, eu entendi que talvez fosse uma coisa na minha vida que eu deveria não pensar muito sobre, que se fosse para acontecer, ia acontecer. Até porque não tinha acontecido de a gente estar tentando ativamente por muito tempo, sabe? E, enfim, eu fui na ginecologista, fui na médica, enfim, e recebi orientações de que, para minha idade, para a idade do meu marido, para os nossos exames, para tudo que estava acontecendo na nossa saúde, estava tudo dentro do normal, que acontece isso, sabe? Às vezes uma gravidez ela não evolui mesmo. Então, por causa disso, eu não estava planejando exatamente uma outra gravidez, sabe? Eu só, enfim, meio que deixei rolar. E a gente foi se preocupar com outras coisas da nossa vida, enfim, outros aspectos da nossa vida mesmo, que não maternidade ou paternidade. E aí foi quando, então, a gente viu que estava grávida novamente. E aqui começa um pouco, eu contei tudo isso porque é assim que começa um pouco a história da minha gravidez de agora, da minha filha Catarina. Foi uma gravidez, tá sendo uma gravidez muito abençoada pra gente, porque já começou com uma grande luz depois de um dia nublado, sabe? Com uma grande alegria depois de um momento triste, de um momento de perda mesmo. Só de pensar, sabe? Eu já fico, assim, super feliz e emocionada, pensando, assim, como eu preciso ser grata a Deus, como sou grata a Deus por isso, porque mesmo o nosso bebezinho que tá no céu, eu fico pensando, caramba, a minha filha Catarina tem um irmão no céu, sabe? Tem alguém que tá no céu, que tá olhando por ela, que tá olhando por mim, tá olhando pelo meu marido, tá olhando pela nossa família também, tá ali junto de Deus também, sabe? Esperando, rezando pela gente, intercedendo pela gente. Então, já começou, foi uma gravidez que pra gente já aconteceu com esse histórico, com esse background, sabe? E aí, como é que foi então esse primeiro trimestre, baseado nisso? Como é que foi a notícia? Como é que foi tudo que aconteceu, né?
A gente tava indo pra Fortaleza, sabe? A gente é de lá, a gente mora aqui em Florianópolis, mas eu e meu marido, a gente é natural de Fortaleza. A gente tava indo pra Fortaleza porque a gente ia pra um casamento lá, e aí a gente ia aproveitar pra rever todo mundo, nossa família. E essa é a primeira vez que a gente ia ver todo mundo depois, enfim, desse acontecimento da perda também, né? Então, tava todo mundo com saudade, a gente tava com saudade de todo mundo também, e aí era um momento que a gente tava esperando muito, que é um momento muito especial. De toda vez que a gente vai pra Fortaleza, de reencontrar todo mundo, sabe? Só quem mora em outra cidade sabe o que é isso. A gente mora aqui em Florianópolis, que é bem distante de Fortaleza. Então, a gente nunca vê pessoalmente os nossos amigos mesmo que estão lá, sabe? A gente sempre vê por chamada de vídeo. Algumas coisas a gente acaba perdendo, porque são acontecimentos que estão acontecendo no presencial. E aí, como a gente estava querendo muito ter esse momento com eles também, a gente já ia para esse outro casamento, né, que a gente, enfim, já tinha se organizado para ir. A gente estava com uma expectativa muito boa de ser uma semana muito tranquila, de a gente conseguir descansar bastante. E aí, como a gente tinha isso em mente, de que a gente queria descansar bastante, sabe, que ia ser um final de semana bem tranquilo, uma semana bem tranquila, por via das dúvidas, eu resolvi fazer um teste de gravidez. E aí, cara, muito doido isso, pensar sobre isso. Cara, eu não tava atrasada ainda, entendeu? A minha menstruação não tava atrasada, tava tudo tranquilo. Só que eu tinha uma certa intuição de que eu deveria saber logo se eu poderia beber ou não, sabe? Se eu poderia ingerir álcool ou não. A gente ia pra um casamento, né? A gente também ia reencontrar pessoas, então eu fiquei com isso na minha cabeça, martelando. E aí, comprei um teste de gravidez. Mas eu evitei fazer, porque eu fiquei pensando assim, cara, tá tão cedo pra fazer, sabe? Eu tinha tido a minha perda, acho que em julho, mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas foi ano passado também. E aí, quando eu comprei o teste de gravidez, eu fiquei com um pouco de receio, sabe, de fazer. Fiquei pensando assim, cara, será que não é só porque isso aqui tá na minha cabeça? Será que realmente é necessário isso aqui agora? E aí eu deixei pra lá, sabe? Fui deixando, empurrando com a barriga. Fizemos as malas. Toda vez que a gente vai pra Fortaleza, a gente se embanando um pouco e acaba deixando algumas coisas das malas pra fazer de última hora, sabe? Na hora que a gente tem que ir pro aeroporto. E, dito e feito, aconteceu a mesma coisa dessa vez. E aí, quando a gente foi fazer as malas, assim, de madrugada, porque o voo era de madrugada, saindo de Floripa, na hora que a gente tava, assim, realmente se arrumando pra sair, pra poder pegar o Uber, veio esse estalo de novo na minha cabeça do teste de gravidez. E aí eu falei pro Matheus, meu marido, amor, vou fazer um teste de gravidez. Aí ele, amor, não precisa, não fica pensando nisso, relaxa, tá tudo tranquilo, não fica preocupada com isso. E eu falei, não, mas vou fazer. Vou fazer porque eu tô sentindo que eu preciso fazer. Gente, eu não sei explicar exatamente o que é, sabe? Eu não tava me sentindo enjoada, não tava me sentindo nada muito estranho, mas eu tinha uma certa intuição de que eu deveria fazer, sabe? É uma coisa de intuição mesmo. E aí, fui no banheiro, fiz o teste, coloquei o celular pra gravar. E sabendo que poderia ser negativo, sabendo que, enfim, não era garantia de nada mesmo, como eu tinha essa intuição, eu chamei meu marido pra gente ver o teste juntos. Eu escolhi ver com ele ao invés de eu ver sozinha e contar pra ele, sabe? E aí, é esse vídeo que vocês estão vendo aí agora. Entendi. Se aparecerem 2 linhas, você está grávida. Tem 2 linhas, amor. Entendeu? Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus, amado. Eu tô vendo tudo aqui. Eu tava vendo só não. Ela deu certo. Meu Deus. Meu Deus. Obrigada, meu Deus. Vai dar tudo certo. E aí, no primeiro trimestre, então, esse foi o principal marco, sabe? Do começo de tudo, de como a gente confirmou. A gente foi para Fortaleza na mesma hora, a gente foi para o aeroporto, e já no aeroporto eu tava com a preocupação de como é que a gente ia fazer para, então, ser acompanhado o quanto antes, já que eu tinha tido esse histórico antes, já que a gente não sabia como é que ia ser.
eu queria muito conseguir conversar com alguma médica que eu confiava bastante para conseguir ter algum tipo de suporte. Eu não tive uma boa experiência com, enfim, a pessoa que me acompanhava como obstetra na outra gravidez. Foi uma experiência bem ruim. Eu senti que a gente foi bem negligenciado, especialmente em relação a uma vacina específica que eu deveria ter tomado, que é a vacina, enfim, de proteção de fator RH, né? Porque eu tenho RH negativo, meu marido tem RH positivo. Então, é uma vacina que, se eu estou em contato com o sangue, talvez uma mistura ali do meu sangue com o sangue do bebê, é necessário que eu tome. E essa médica, ela não me atentou a isso, foi bem negligente, confundiu meu caso com outro caso. Então, eu não queria ter essa experiência de novo com essa médica. Então, eu queria uma médica que realmente eu confiasse, que eu visse que era boa, sabe? Que eu não precisasse ficar extremamente preocupada se eu estou sendo bem atendida ou não. E eu só, enfim, vi esse negócio dessa vacina porque eu procurei outras opiniões médicas e eu fui atrás de estudar e ver o que eu deveria fazer nesse caso, sabe? No meu caso que tive uma perda, né? E aí, graças a Deus, assim, eu fui atrás disso, fui atrás de estudar, fui atrás de pesquisar, porque isso realmente me ajudou muito. Tomei a vacina quando eu tive a perda e aí depois, quando a gente estava no aeroporto, indo para Fortaleza, eu encontrei... eu consegui uma vaga para a médica que me acompanhava em Fortaleza, que é a médica que me acompanhava como ginecologista mesmo, fazendo prevenção, tudo isso, que é uma médica, assim, maravilhosa, que, enfim, vou até deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, para quem é de Fortaleza, quer ser consultada com ela, a clínica dela é maravilhosa também. E aí, consegui marcar uma consulta com ela de urgência, que nessa consulta, enfim, foi, assim, a tranquilidade que a gente precisava, já em Fortaleza, para conseguir ver como é que estava tudo, para conseguir ver no ultrassom como é que estava ali no meu útero, para conseguir ter uma conversa bem franca sobre tudo que aconteceu com a gente, como é que a gente podia fazer então daqui em diante, como é que ia ser a gravidez daqui em diante, os cuidados que a gente ia ter que tomar. Essa parte da escolha profissional é muito importante, gente. É realmente uma parte que você precisa dar muita atenção, porque você vai ficar 40 semanas vivendo isso, sabe? Da gravidez, muito exame, muita análise do que fazer. E é importante ter um profissional que você confie na abordagem. E aí, essa médica ajudou muito a gente. E ela ficou acompanhando a gente remoto também depois, quando a gente voltou para Floripa, assim, por um período de tempo no primeiro trimestre, enquanto eu não encontrava uma médica que eu realmente confiava, que ia em Floripa mesmo, que eu pudesse ir presencial. E aí, tirando isso, assim, tirando essa questão da confiança no profissional, da confiança no médico, que foi uma coisa resolvida, além disso, o primeiro trimestre, eu tive vários sintomas, tive muito sono, tive muito enjoo, assim, não cheguei a ficar vomitando direto, mas assim, eu ficava muito enjoada. Eu peguei assim, nossa, gente, um ranço de carne moída, cheiro de carne moída, assim, bizarro, sabe, carne cozida. Então, foram coisas que aconteceram no primeiro trimestre que foram muito engraçadas. Eu tive umas oscilações, assim, emocionais mesmo, sabe? Teve um dia que o meu marido chegou aqui em casa do trabalho, e eu tava no sofá, morrendo de chorar. E ele tava, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, o que aconteceu? E eu tava só pensando se um dia eu seria uma boa mãe, preocupada com isso, sabe? Uma coisa assim, super pra frente, pro futuro, hipotética, sabe? E me bateu uma certa, assim, ansiedade emocional. E eu comecei a chorar, fiquei chorando direto. Então, o primeiro trimestre foi muito marcado por isso, pra mim. Por essas oscilações emocionais, de sentimentos, de muita vontade de chorar, de muito enjoo com o cheiro das comidas. Muito, muito, muito sono. Ficava com muito sono mesmo. Tinha muita indisposição para fazer qualquer coisa. Assim, parecia que realmente não tinha energia para fazer essas coisas. As coisas mais simples que eu sempre fiz na minha rotina, sabe? E aí, eu fui conseguindo lidar com isso, com o auxílio do meu marido, com o auxílio da médica depois que a gente, enfim, conheceu e começou a conversar aqui mesmo de Florianópolis, que é a nossa médica, a nossa obstetra que acompanhou a gente do começo ao fim, né, no pré-natal. Uma outra coisa que marcou muito o primeiro trimestre foi justamente a gente em Fortaleza conseguindo dar essa notícia para os nossos amigos, para nossa família, sabe? A notícia de que tinha um bebezinho aqui, que a gente estava muito feliz. E, nossa, foi super legal. Foi, assim, muito especial mesmo, porque a gente, vocês podem ver assim que no próprio vídeo de a gente descobrindo a gravidez, a gente tá um pouco assim surpreso, um pouco em choque e tal. E a nossa família também ficou, nossos amigos também ficaram. Só que a gente viu muita, muita alegria de todo mundo pela gente, a gente viu realmente todo mundo muito feliz, porque é muito
assim, desafiador você tá morando em outra cidade, longe da sua família, dos seus amigos, passar por uma situação como essa, quando às vezes você sabe que a sua mãe, o seu irmão, sei lá, as pessoas da sua família, seus amigos, eles querem estar presencialmente para te dar um abraço, né, para te confortar. Então, quando a gente foi presencialmente rever todo mundo já tava com muita saudade, querendo muito conversar com a gente, querendo muito saber como é que a gente tava. E aí a gente conseguiu também compartilhar essa notícia super feliz, sabe? Foi algo, assim, realmente muito especial. E, gente, assim, bizarro. Eu vejo, assim, como foi realmente a mão de Deus em tudo, sabe? Em cada detalhe. Porque nem que a gente planejasse 100% perfeitamente que a gente queria engravidar, e a gente queria engravidar exatamente nesse momento, e a gente queria ir pra Fortaleza exatamente nesse momento, nem se a gente tivesse feito esse planejamento, teria sido tão maravilhoso como foi, sabe? Poder estar em Fortaleza, que não é uma coisa que a gente faz sempre. Como a gente mora longe, a gente não vai, assim, todo mês pra lá, sabe? A gente vai, assim, uma vez no ano, no máximo 2 vezes no ano, se tem algum acontecimento especial. Então, conseguir estar lá em Fortaleza e compartilhar essa notícia exatamente no momento que a gente descobriu foi muito especial. Eu fico até pensando que se a gente tivesse descoberto um pouco depois até, sabe? Não tivesse descoberto exatamente no dia que a gente estava indo para Fortaleza, talvez a gente até ficasse com um pouco de receio de já contar para as pessoas em Fortaleza, né? Aliás, se a gente tivesse descoberto um pouco antes, na verdade, antes de ir para Fortaleza, talvez a gente tivesse esse receio, né, de contar para as pessoas lá e tal, porque a gente não saberia como é que ia ser, já vem outros medos, outras preocupações, mas como a gente descobriu exatamente no dia, quando a gente estava indo, a gente entendeu que a gente deveria compartilhar, sabe, com todo mundo, que a gente deveria celebrar toda a vida que Deus mandava pra gente, que é um momento especial mesmo, que a gente celebrou muito a vida do nosso primeiro bebezinho que tá no céu, todo mundo ficou muito feliz pela gente, então a gente também queria celebrar agora a vida desse outro bebezinho, que agora a gente sabe que é a Catarina, né, que é a nossa filha que tá aqui. E aí o segundo trimestre foi um trimestre que foi muito mais tranquilo, porque eu não estava mais me sentindo fisicamente tão esgotada quanto no primeiro trimestre. Então eu tinha mais energia, eu não estava mais assim enjoando de tudo. E aí eu tirei o segundo trimestre inteiro para conseguir focar como prioridade da minha vida, preparar a nossa vida para a chegada da nossa filha. Então foi um momento muito especial também. Foram 3 meses em que eu trabalhei muito mesmo nessa parte da nossa família, da nossa casa, da nossa rotina, da nossa vida. Trabalhei muito no sentido de realmente preparar a minha saúde, realmente preparar o nosso enxoval, realmente preparar o ambiente da casa para a chegada da nossa filha depois. E, cara, foi muito bom ter feito isso, porque, assim, eu vi que permitiu que a gente fosse desfrutando mais, assim, a expectativa da chegada dela mesmo. Então, foi muito importante pra gente. Eu sinto que a gente estava realmente precisando de uma coisa nova, sabe, assim, na vida. Assim, eu falo por mim e pelo meu marido, né? E que Deus mandou ela no momento certo, sabe? Pra gente, justamente pra gente conseguir viver isso, essas experiências novas. E aí a gente recebeu visitas de amigos aqui, amigos que vieram de Fortaleza visitar a gente pra cá, aqui em Floripa. A gente conseguiu fazer viagens por aqui em Floripa, né? Então a gente foi conhecer Pomerode, conhecemos Blumenau. Enfim, a gente fez umas viagens para cidades aqui perto, né? E foi muito, muito legal ter feito isso, inclusive com nossos amigos, porque a gente conseguiu aproveitar que a barriga não estava tão pesada, sabe? Aproveitar que eu também não estava mais tão enjoada e conseguiu se divertir mesmo, conseguiu viajar, sabe? Aproveitar bastante. Teve um momento muito especial também, que alguns amigos nossos vieram visitar a gente aqui e a gente aproveitou para reformar juntos o quartinho. Eu já tinha feito um breve layout e esboço de como eu queria que fosse o quarto mesmo, como eu queria que tivesse a atmosfera que ele tem hoje. E aí uma das minhas amigas, a Cleo, que eu vou até deixar também o contato dela aqui na descrição do vídeo, que ela trabalha só com pinturas de paredes e ela é uma artista, assim, maravilhosa. Ela deu esse presente pra gente, que foi fazer toda a pintura do quartinho e ficou, assim, lindo, ficou, assim, do jeito que eu sempre quis. Sempre quis uma coisa mais simples, que remetesse a nossa vibe, sabe? Uma vibe, assim, mais caseira, uma vibe mais família. E, ao mesmo tempo, eu queria algo que fosse diferente, que fosse criativo e que mantivesse essa primeira vibe da simplicidade, sabe? Então, quando
Eu conversei isso com a Cleo, a gente foi bolando juntas como é que seria, ela estava aqui, então a gente se divertiu muito, a gente conseguiu ir montando tudo, a gente conseguiu bolar como é que a gente ia fazer, ela fez a pintura e ficou assim, nossa, perfeito. Eu vou fazer um outro vídeo depois, em algum momento, mostrando com detalhes como ficou a pintura, como é que ficou o quartinho, como é que ficou o layout, porque eu sei que muita gente se interessa por isso. E aí no segundo trimestre também, como eu estava muito focada nisso, de preparar tudo para a chegada da Catarina, eu consegui dedicar muito tempo também a planejar o enxoval, planejar o quartinho mesmo, né? A gente comprou os móveis, a gente viu o que ia ser necessário do enxoval, a gente escolheu não fazer chá de bebê, a gente, como mora distante da nossa família, dos nossos amigos, a gente optou por fazer um chá de bebê virtual, digamos. Então, a gente fez uma lista na Amazon mesmo, eu coloquei tudo que eu achava que era realmente o mais essencial, enfim, pra gente conseguir montar o quartinho, assim, com as roupinhas dela, com os paninhos, com tudo que era necessário. E aí a gente compartilhou com os nossos amigos e, enfim, eles ficaram comprando os presentes que chegavam aqui em casa. Então, à medida que as pessoas, elas perguntavam pra gente, o que a gente dá de presente? A gente quer te dar algum presente, uma lembrancinha pra Catarina. Aí a gente compartilhava a lista e a pessoa vinha, comprava o que ela achava que era mais legal, que ela queria presentear, e a gente recebeu aqui em casa. Então, eu adorei ter feito isso, assim. Eu estava muito na dúvida se eu fazia um chá de bebê presencial, alguma coisa ou não, só que, no final das contas, ter optado por fazer essa lista foi a melhor coisa possível, porque os nossos amigos, as pessoas que a gente tem mais intimidade, é mais amigo, é mais próximo, estão muito distantes. A gente estava recebendo visitas deles aqui, mas não vem todo mundo junto, né? Vem assim, a gente recebe um casal, aí depois em outro momento recebe um outro casal, depois em outro momento recebe alguém da família, que são pessoas que vieram, assim, visitar a gente no segundo trimestre para poder passar um tempo com a gente, né? Mas não é aquela coisa que é o suficiente para poder já organizar uma grande festa, alguma coisa assim. Então, eu não vi necessidade de fazer algo do tipo, até porque eu e meu marido, a gente estava muito focado em trabalho mesmo, ele estava muito focado no trabalho dele, eu estava muito focada em deixar as coisas prontas aqui. Então, a gente optou por isso da lista e, nossa, eu amei ter feito isso, porque a gente recebe um recadinho de cada pessoa, a gente sabe, consegue ver quem mandou o quê, a gente se sente muito amado, sabe, mesmo à distância. Então, foi maravilhoso ter feito dessa forma, o nosso chá de bebê, né, nosso chá de fraldas. E aí, eu mostrei um pouco no vídeo da Mala Maternidade, um pedacinho do nosso enxoval, que é um enxoval bem simples, bem minimalista. Eu não gosto de acumular objetos demais. E muita coisa eu deixei pra ver depois que a Catarina nascesse, sabe? Porque eu prefiro assim. Eu acho que assim a gente evita tá comprando muita coisa só porque as pessoas dizem que é pra comprar. Então, eu fiz o máximo possível pra a gente comprar realmente o essencial. A gente ganhou muita coisa também. E com o tempo, com a Catarina aqui, a gente consegue ver na prática de, opa, senti falta disso, aí compra. Senti falta daquilo, aí compra. Eu prefiro assim, sabe? Eu acho que é mais prático. E a gente consegue adaptar mais a rotina dela à nossa rotina. E aí uma outra coisa que a gente também viveu muito no segundo trimestre foi a questão do exercício físico e da alimentação. O primeiro trimestre eu passei bastante mal, tive muito enjoo, tive muita assim, intolerância com comida, sabe? De sentir muita aversão a alguns cheiros. E aí, por isso, eu acabei emagrecendo do meu peso inicial de antes da gravidez. Eu tinha um peso antes da gravidez, e aí, no final do primeiro trimestre, eu tava mais magra, eu tava com menos peso do que no começo da gravidez. E aí, isso me acendeu um alerta, eu fiquei bem preocupada com isso. Na época, então, quando começou o segundo trimestre, eu vi que eu tava com muita dificuldade de comer, tava realmente bem difícil. Então, eu procurei uma nutricionista para ela me dar um help nisso, né? De fazer talvez um cardápio, conseguisse repor esses nutrientes, repor essas vitaminas, repor tudo que tava meio que desregulado no meu exame de sangue. A minha obstetra me ajudou muito nisso também, porque ela conseguiu ver exatamente o que eu estava precisando no meu exame de sangue, ver se eu precisava fazer suplementos de ferro. Eu acabei precisando suplementar muita coisa, por causa justamente que eu tinha perdido peso. E aí, no segundo trimestre, eu consegui realmente dar vazão a isso, focar nisso. No segundo trimestre, eu consegui realmente focar em ter uma alimentação muito balanceada, modéstia à parte. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na minha gravidez, sabe? De ter comido bem, comido limpo, não ter comido besteira. Eu optei por não tomar café na minha gravidez, não tomar refrigerante, que eram coisas que eu consumia, especialmente o café, bastante. Então, assim, depois disso, no segundo trimestre em diante, eu optei, não, vou realmente parar. Eu sei que não é uma coisa obrigatória, eu sei que não é uma coisa que você precisa fazer na gravidez,
Mas eu entendi que se o meu corpo estava pedindo por mais saúde, eu iria dar mais saúde para ele. E aí eu fiz isso. Então eu cortei tudo que tinha cafeína, tudo que tinha refrigerante, e eu optei por comer o mais limpo que eu pudesse comer, assim, em todas as minhas refeições. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu nunca pensei que, assim, eu ia ficar com tanta vontade de comer fruta, sabe, durante o meu dia, de beber muita água. Eu via claramente como tudo isso fazia eu me sentir muito melhor. Então, toda aquela sensação de fadiga, de cansaço, de enjoo, quando eu ia comendo as coisas limpas, sabe? Eu ia comendo refeições, assim, balanceadas, eu ia comendo realmente muita fruta, muito legume, muita verdura, sabe? Quando eu ia optando por isso, eu via como isso me nutria e me dava muito mais energia. Então, foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim nessa gravidez, foi comer limpo. Assim, é um hábito que eu criei nessa gravidez que se consolidou, que eu com certeza vou levar pra minha vida, especialmente na amamentação. E aí, chegamos, então, no terceiro trimestre, que é o trimestre que eu estou finalizando agora, e que foi um trimestre também muito especial pra mim, porque, gente, assim, quando você passa por 9 meses de gravidez, são tantas coisas, tantas preocupações, sabe, tanta coisa que você vai observando, que quando vai chegando assim no final da gravidez, você já tá assim, caramba, eu quero muito conhecer a minha filha agora do lado de fora da minha barriga, e ao mesmo tempo eu já sinto que eu vou sentir um pouco de saudades desse momento, sabe, da gravidez, já sinto que eu vou sentir um pouco de saudades de tudo que a gente viveu juntas aqui. O terceiro trimestre da gravidez foi o trimestre que eu escolhi fazer o ensaio gestante, pra gente conseguir registrar direitinho todos os momentos aqui em casa, com o quartinho, também o barrigão, porque o barrigão já tá bem grande mesmo, e já no terceiro trimestre, no começo do terceiro trimestre, já fica mais evidente. Então, eu fiz um vídeo contando um pouco como foi o processo do meu ensaio de gestante, que foi maravilhoso, fiz aqui em casa. A gente fez de forma super simples, um ensaio minimalista, e que teve muito a nossa cara, uma cara bem caseira, bem comfy, sabe, bem confortável. Vou deixar aqui no card o vídeo do ensaio gestante que a gente fez pra você conseguir conferir também, porque foi muito gostoso de fazer. Eu também dei várias dicas de como é que foi pra gente, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, que aí, se você for fazer também, você também aproveita pra poder pegar essas dicas, tá? Mas foi uma das coisas que a gente fez aqui juntos, foi o ensaio gestante. O barrigão já tava bem grande, então, à medida que o tempo vai passando, vai pesando um pouco mais, sabe? Então, eu não me sinto cansada ou enjoada como no primeiro trimestre. Eu, na verdade, sinto que o terceiro trimestre eu ganhei um pico de produtividade bizarro pro trabalho. Trabalho que não é o trabalho da casa, né? O trabalho que envolve realmente, enfim, o meu trabalho, o meu ganha-pão de trabalhar com marketing, criação de conteúdo, arquitetura. Eu sinto que isso me deu um pico muito grande, sabe? Porque no segundo trimestre eu dei uma desacelerada. Justamente porque eu estava muito focada em cuidar da casa, em me preocupar com como ia ser cada detalhe, enfim, cuidar dessa parte, sabe? E aí, no terceiro trimestre, eu sinto que eu voltei a ter um certo gás para essas coisas de trabalho, de produtividade mesmo. Então, foi muito bom, porque eu consegui tirar do papel um projeto que há muito tempo eu tinha, que era de ter a minha própria marca de consultorias de marketing, que é o Estar Criativo. E aí, foi o trimestre que eu consegui realmente colocar isso para fora, ir organizando, planejando, fiz o planejamento estratégico de como seria, consegui também fazer um planejamento estratégico de como é que seria o meu trabalho, o meu posicionamento depois do nascimento da Catarina. Então, isso é algo que também há muito tempo eu queria fazer, mas eu não tinha, assim, ainda sentado para realmente fazer, para realmente concretizar. E aí, com a chegada dela, a proximidade da chegada dela, eu já dei esse start de, opa, tem um terceiro trimestre ainda para planejar essa questão da minha marca, colocar as coisas para rodarem, porque quando ela nascer, eu vou conseguir colocar a mão na massa já na direção que eu quero. E aí, isso foi maravilhoso para mim, porque eu sinto, cara, eu me sinto tão realizada agora, sabe? Eu sinto que as coisas, elas estão fluindo de um jeito que eu sempre quis que fluíssem, no seu ritmo, claro, no momento, assim, no momento que eu tô mesmo, de começo, realmente, de construir uma marca do zero, de realmente tá com um sonho de empresa, sabe? Que é só comigo por enquanto, e pensando também que, enfim, eu vou precisar, depois de um tempo, crescer, vou precisar vender mais, vou precisar realmente focar em todos os projetos que eu tenho e que eu consigo tirar do papel, mas que por muito tempo eu não tive esse start para fazer isso, sabe? Eu fui deixando a vida me levar também, eu fui aproveitando as oportunidades que estavam aparecendo para mim de marketing, de arquitetura. E aí, com o terceiro trimestre e a proximidade da chegada da Catarina, eu sinto que foi um momento de, opa, esse é o momento, sabe? Esse é o momento de eu tirar a minha própria marca do papel. E aí nasceu o Estar Criativo, eu consegui renovar e reciclar muitas das ideias que eu tinha para o estúdio do Artioli,
que é a minha marca de consultoria de arquitetura, de decoração, que eu também amo de coração, e consegui finalmente tirar alguns projetos aqui do YouTube e do meu perfil de marca pessoal do papel para colocar no mundo, sabe? Compartilhando tudo que eu amo em relação a desenvolvimento pessoal, produtividade, leituras, estudos, enfim. Então eu sinto que foi um trimestre em que a minha produtividade estava no máximo. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu consegui deixar várias coisas prontas para a chegada da Catarina, porque eu sei que no puerpério eu vou me dedicar a ela, eu vou me dedicar à amamentação, ao cuidado com ela, ao sono dela. Então, ter esse momento no terceiro trimestre em que eu tô conseguindo deixar muitos conteúdos prontos, tô conseguindo deixar muita coisa pronta aqui, engavetada, sabe, programada, foi realmente uma surpresa para mim, e algo muito, muito bom. Foi um trimestre também de a gente conseguir pensar na nossa saúde mental, sabe, a gente que eu falo, eu e meu marido. Então, à medida que tá chegando perto desse momento em que a gente vai conhecer a nossa filha nos nossos braços mesmo, que ela vai sair da barriga, vem várias preocupações, e eu especialmente vivi muito isso, sabe? Muitas preocupações com o futuro, muitas preocupações se eu vou dar conta, muitas preocupações se tá tudo como deveria estar mesmo. Eu sei que isso tem muito, assim, da minha personalidade, do meu temperamento também. Sou uma pessoa mais melancólica, sou uma pessoa que é mais, assim, planejadora, tenho uma tendência a ser perfeccionista, então eu sabia que em algum momento isso ia bater um pouco, sabe? De me preocupar se tá tudo como deveria estar mesmo. E aí, esse terceiro trimestre, eu sinto que foi quando bateu mais, de eu precisar parar e me preocupar com a minha saúde mental também, de, opa, Bia, que sentimentos e pensamentos são esses que você tá tendo sobre o futuro? Que medos são esses que você tá alimentando? Vamos pensar sobre isso, vamos começar a trabalhar nisso, e é o que eu tô fazendo, sabe, no momento. Uma coisa que tá me ajudando muito é a escrita terapêutica, sabe, de começar a escrever os pensamentos, começar a escrever as perguntas que se passam pela minha cabeça, e olhar para isso de forma um pouco mais empática comigo mesma, de realmente me perguntar, caramba, mas isso aqui que eu tô me perguntando faz sentido na realidade? Eu preciso trabalhar em cima disso, talvez, eu preciso pensar um pouco sobre esses sentimentos, eu preciso trabalhar um pouco essas crenças. Então tudo isso veio à tona agora no terceiro trimestre. E, assim, agora eu sinto que eu tô num momento, eu tô com 39 semanas, eu tô num momento em que eu tô conseguindo trabalhar um pouco melhor isso. Especialmente agora que tô recebendo as últimas visitas, né? Que é a visita da minha irmã, da minha mãe, que vão ficar aqui comigo durante o puerpério. Eu sinto que são momentos que é natural, a vida vai mudar muito, sabe? Tudo vai ficar diferente. Então, é muito natural que haja um questionamento sobre será que eu me planejei da melhor forma? Será que isso aqui que eu fiz é bom o suficiente? Será que eu preciso fazer melhor? Como eu posso fazer melhor? Eu sempre tive muito isso de querer ser a melhor, sabe? Em relação a mim mesma. De querer melhorar quem eu sou em relação ao dia anterior. Eu sempre tive essa autoanálise muito forte em mim. Então, natural que agora, no momento em que minha vida vai mudar bastante também, porque eu vou ter uma pessoa que eu sou inteiramente responsável, que é a minha filha, eu esteja me perguntando isso. Uma outra coisa que eu fiz no terceiro trimestre foi iniciar a fisioterapia pélvica. E foi uma experiência super legal. Vou deixar também aqui para quem é de Floripa o contato da fisioterapeuta que me atendeu, que também eu gostei muito, muito mesmo. E foi uma experiência muito legal para você ter mais consciência sobre o próprio corpo, né? Eu quero muito ter parto normal, se tudo der certo. Eu sei que é algo que não depende 100% de mim, depende de muitos fatores, né, na verdade. Mas a fisioterapia pélvica ela é muito importante para eu ter mais consciência também sobre o meu assoalho pélvico, sobre os músculos que vão estar envolvidos nesse processo do parto normal. Então, se tudo der certo, né, se for essa via de parto que a Catarina tiver que nascer mesmo. Uma outra coisa que foi muito boa também pra mim no terceiro trimestre foi o contato que a gente teve com a enfermeira obstétrica. A gente optou por contratar uma enfermeira obstétrica para acompanhar a gente durante o parto. A gente vai fazer o parto com o médico plantonista, né, via o plano de saúde da gente aqui no hospital em Florianópolis. Mas a gente optou por contratar por fora, no particular, uma enfermeira obstetra para acompanhar a gente durante o processo de trabalho de parto, durante o parto em si. Então, ter esse contato com ela durante o terceiro trimestre também foi algo muito importante, porque a gente teve 2 encontros bem profundos em que a gente trabalhou sobre o parto e sobre amamentação e cuidados com o recém-nascido. E esses momentos foram muito bons porque a gente aprendeu muito, muito mesmo. Tanto na teoria quanto na prática mesmo, a gente vendo como é que ia ser a questão da pega na amamentação, da questão dos cuidados com o recém-nascido, do banho com o recém-nascido. Tudo isso a gente aprendeu
com o contato que a gente teve com ela no terceiro trimestre, e que assim, ela vai acompanhar a gente no parto, né, depois também. Então, vou deixar aqui o contato dela na descrição também aqui do vídeo, caso você seja de Florianópolis e queira uma enfermeira assim também para te ajudar no seu processo de trabalho de parto. E depois que a Catarina nasceu, eu também posso fazer um outro vídeo para contar um pouco como foi o processo no trabalho de parto em si e o parto dela. Então, esse é um grande resumão da gravidez até agora, de como foi tudo que a gente viveu até agora. E eu tô muito feliz de ter feito esse registro, porque é um vídeo que eu queria ter pra conseguir rever no futuro, sabe? Eu tenho muita vontade de ter outros filhos, não sei se vou ter, né? Porque eu já entendi também que é uma coisa que Deus escolhe, assim, mais do que a gente. Então, se um dia acontecer de eu querer ter outros filhos, e, enfim, querer relembrar como é que foi essa gravidez, ou até de eu querer ver esse vídeo com a Catarina, com a minha filha, eu sei que vai ser muito, muito especial ter esse registro desses detalhes, sabe? De como é que foi, de, enfim, o que foi mais desafiador, o que foi mais tranquilo. Eu acho que são esses momentos que fazem a gente olhar um pouco para trás e tratar com um pouco mais de gentileza a nossa própria história, a nossa própria trajetória. No mais, esse foi o resumo geralzão da minha gravidez. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para você ser avisada quando saírem novos conteúdos por aqui e novas novidades, né, sobre como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, o nascimento da Catarina. Deixa aqui nos comentários o que você achou mais interessante, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário, que eu quero muito conversar com vocês e quero muito conhecer mais vocês também que acompanham esses vídeos aqui no canal, tá bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @BiaDuartioli, no meu Instagram de marketing, @estarcriativo, e de decoração e arquitetura, @Estúdios Duartioli. Um beijo enorme e até mais!